Oi, gurias! Oi, gurias! E Oi, aí? Tudo bem? tudo bem? Preparadas para o papo da semana? Vamos, Preparadas, preparadas. preparadíssimas. Vamos lá. A O gente tema, tenta acompanhar, né? o tema nem é polêmico, né? Mas, enfim. Bom, a pergunta que foi feita essa semana é se os planos de saúde devem cobrir os procedimentos da reprodução humana assistida, né? Eu vou fazer uma breve introdução aqui e depois a gente discute se pode, se devem ou se não devem, se a cobertura é realmente devida ou se cláusulas excludentes seriam abusivas, né? Uhum. O que nós temos? A assistência privada à saúde, ela ganhou grande importância a partir da Constituição de 88, né? Mas a Constituição também deixa claro que a assistência privada à saúde ela vai ser exercida de maneira complementar à pública, né? Então, ela não pode se sobrepor à pública, nem ser independente, totalmente independente da pública, e isso é bom ressaltar já de início. E até pela importância, então, do objeto que faz parte dessa relação contratual, o nosso legislador optou, então, por fazer uma norma, e demorou para fazer essa norma, foram anos e mais anos de práticas abusivas constantes no mercado de assistência privada, e finalmente, então, só em 1998, nós temos uma regra, né, uma lei que estabelece regras básicas do setor, que é a Lei 9656, conhecida como Lei dos Planos de Saúde, mas lembrando que se aplica também aos seguros de saúde. Então, as regras são as mesmas. Então, essa regulamentação feita aos serviços de saúde privada, eles foi uma regulamentação realmente importante, até para tentar garantir certo equilíbrio nessas relações, que até então eram relações bastante desequilibradas, bastante desarmônicas, justamente pelo número de práticas abusivas que se apresentavam no mercado, e que algumas ainda prevalecem, mesmo a lei tendo proibido. Mas esse é o objeto de discussão, de outra discussão, por que essas práticas ainda continuam. Fato é que hoje, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora desses contratos, nós temos ali em torno de quase 47 milhões de usuários de planos de saúde, sendo que a maioria, quase 37 milhões de usuários são de planos coletivos. Isso corresponde a 24% da população brasileira. Então, assim, nossa, tudo isso é plano coletivo? 37 milhões. Não imaginava. Nossa, a grande maioria. A grande maioria, e assim, já há algum tempo. Assim. Algum tempo. E outro mercado que tem se destacado bastante, que tem, assim, diferente do mercado de planos e seguros de saúde, que depois da crise econômica teve uma pequena queda ali, justamente porque, né, crise econômica afeta emprego, né, e se a maioria das pessoas está em planos coletivos vinculados a empregadores, perdendo emprego... Acabam perdendo emprego. Embora a gente tenha regras específicas para isso também. Mas os planos odontológicos não sofreram essa perda com a crise econômica. Os planos odontológicos, desde que eles foram criados e colocados no mercado, a curva é sempre ascendente. Eles não tiveram, é bem interessante. O brasileiro cuida, ou busca cuidado com a boca. Enfim. Ou anda comendo muito doce. Nem me fale comer doce. Mas, de fato, então, a assistência privada à saúde, regulamentada pela LPS, enfim, ela vai compreender todas as áreas destinadas à saúde. Então, ela não se destina apenas à recuperação, né? Ela também se destina à prevenção, manutenção, reabilitação da saúde. E não dá para pensar o mercado, como eu ouvi semana passada algumas manifestações, né? Porque na rede social todo mundo vira especialista naquilo que não é. Sim. Mas eu li algumas manifestações em rede social dizendo que a ANS não tem que realmente se preocupar com epidemiologia, problema de epidemiologia é do Ministério da Saúde. Não, né? A saúde, como objeto desse contrato,
ela também tem um papel que não pode ser dissociado do seu papel, da sua função social, né? Sim. Então, os contratos de planos de saúde e o próprio papel da ANS não pode estar vinculado das questões de epidemiologia, ainda mais no momento de pandemia, né? Então, acho que esse é um ponto que tem que ser sempre lembrado. Uhum. De fato, então, o dirigismo contratual, então, trazido pela Lei 9656 e, obviamente, e de maneira complementar pelo Código de Defesa do Consumidor, né, Andresa? Inclusive, né, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi mais uma vez reforçada por súmula do STJ no passado, então, súmula 608, se não me engano, não estou trocando os números aí. Até porque existe mais tal uma vez, do diálogo entre as fontes. O CDC se aplica aos planos de seguros de saúde, exceto os de autogestão, que aí também é outra discussão. Faz sentido. Né? Então, assim, esse dirigismo contratual, ele é necessário. E ele é necessário na busca dessa harmonização do mercado e equilíbrio da relação, até mesmo pela própria especialidade do objeto a que esses contratos se referem. Mas nós temos sempre uma discussão que é interessante, porque uma das grandes novidades trazidas pela 9656 foi justamente o rol de eventos e procedimentos obrigatórios. Então, a lei traz, entre os artigos 10 e 12, as limitações e as amplitudes de cobertura, o que foi muito interessante em termos de mercado, até para tentar coibir aquelas práticas abusivas que até então se apresentavam. E dentro dessas novidades, então, trazidas, foi estabelecido esse critério. Olha, os planos de saúde são obrigados a dar cobertura, lógico que dentro do seu segmento, né? A lei diz que a cobertura se destinava a todos os eventos previstos no Cadastro Internacional de Doenças, no CID. Isso depois foi a própria doutrina e jurisprudência acabou entendendo de uma maneira mais restritiva, que na verdade não dá para cobrir tudo, porque senão nós tornaríamos também economicamente inviáveis os planos, mas que a Agência Nacional de Saúde Suplementar então teria um papel importante de trazer o rol, né? Qual é o rol de procedimentos e tratamentos obrigatórios do qual os contratos não podem se imiscuir de cobrir, né? Então, a segunda discussão, essa foi a primeira discussão, né? Se esse rol era vinculativo ou não, se a ANS tinha competência para fazê-lo, tem competência para fazê-lo. E, então, a segunda discussão veio se esse rol era taxativo ou exemplificativo. E aí, a primeira até dezembro do ano passado, nós tínhamos muitas decisões no Brasil, inclusive no próprio STJ, tratando o rol como exemplificativo, né? Partia-se da máxima que, quem sabe, o melhor tratamento para o seu paciente é o médico. É o seu médico, né? É o médico que acompanha. Mas, a partir do julgamento do recurso especial 17.33.013, ano passado, o STJ, então, fixou entendimento, né, isso é um precedente, fixou entendimento de que o rol é de natureza cogente e taxativo, não sendo as operadoras de planos de saúde obrigadas a cobrir nenhum outro procedimento que nele não estiver previsto. Eu adoro essa bipolaridade do STJ, né, gente? É uma coisa sensacional, né? É uma bipolaridade, uma coisa de louco, né? Que pode, né? Eu concordo com você, Andresa, que a gente tem esse problema de insegurança jurídica, ainda mais na área do direito do consumidor, que realmente vem sendo desconstruído pelo STJ nos últimos anos. Assim, totalmente. Uma loucura o que tem acontecido lá. Mas, nesse ponto do RESP 17.33.013, eu tendo a concordar com o posicionamento do STJ. Lá, Fernanda! Sim. Não acredito! Agora você me explica por quê. Sabe por quê, Andresa? Primeiro, a gente tem, assim,
nós temos, e daí já vou falar das questões da reprodução humana assistida. Primeiro, a gente tem um rol taxativo na lei, na 9656, dizendo, olha, os planos de saúde não precisam cobrir esses tratamentos. E traz o rol. Aí começa a vir uma série... E daí, lógico, o que as operadoras fazem? Elas vão fazer todo o cálculo do preço do seu produto para o mercado com base naquilo que elas não precisam cumprir. Não, sim. Aí vem uma enxurrada de decisões dizendo assim, olha, esqueça o que está lá, né? E cubra. Gente, isso causa desequilíbrio econômico do contrato, não há dúvida. Então, assim, deixa eu fechar o raciocínio. Fecha. Então, assim, me parece, assim, Andressa, que aí a gente tem uma questão que envolve boa-fé, que envolve equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é importante também para as relações de consumo, né? A gente não pode afastar essa análise, e envolve função social, né? Então, assim, me parece que a partir da própria, desses três fundamentos, me parece ser razoável, né? Razoável o posicionamento do STJ. E daí já vou falar por que também é razoável com relação às técnicas. Você sabe que, só para fazer uma observação, em 2018 eu participei de uma banca de mestrado em que a mestranda ela defendia justamente isso. Ela trabalha dentro de uma empresa de plano de saúde e o trabalho dela era demonstrar o impacto das decisões judiciais sobre o equilíbrio econômico-financeiro, né, do plano de saúde. E eu fiquei abismada, mas pelos dados que ela trouxe, gente, isso em 2018, aquele plano de saúde, se continuassem as decisões judiciais no sentido de deferir coberturas que não estavam previstas, que não estão previstas no contrato, ela conseguiu demonstrar contabilmente, né, ali estatisticamente, tal, sei lá, que o plano teria no máximo mais 10 anos de sobrevida. Nossa, que interessante. Então também não adianta a gente ser hipócrita, né, e dizer que essas decisões ali, que elas não têm uma consequência econômica, que pode ser muito mais prejudicial ao consumidor lá na frente do que, né, nesse momento. Então eu concordo com você, Fernanda. Não, é que eu acho que são duas situações bastante diferentes que nos fazem refletir. Uma é você ter o rol e você ter uma quantidade enorme de negativas injustificadas de cobertura. Sim. Né? O que é uma justificativa? O que é uma negativa injustificada? O procedimento está previsto no rol e a operadora ainda assim nega, e nega sabendo que a sua punição vai ser ridícula em face do que ela vai estar ganhando com a negativa. Sim. Né? Isso daí é uma são coisa. as perpetuações das práticas abusivas. Práticas abusivas. Em São Paulo existe um estudo muito interessante na USP, que todo ano eles fazem o levantamento de todas as ações que se referem à assistência privada à saúde, e eles constataram que de cada 10 ações propostas, 8 são procedentes, uma parcialmente procedente e uma improcedente para o consumidor de planos de saúde. E dentro dessa grande categoria, as que mais se destacam são as ações por negativo, indevida de cobertura. Então, isso revela o quê? Né? Que nós temos uma continuidade da prática abusiva, negar a cobertura devida, né? Justamente porque não se pune com multa, não se pune com suspensão como deveria se punir, etc. Porque suspensões hoje que a ANS faz, né, são mínimas em face da quantidade enorme, e até mesmo a própria ANS, se vocês entrarem lá e forem verificar no ciclo ali de reclamações, a grande maioria das reclamações continuam sendo negativa de cobertura e negativas injustas. Até porque o grau de resolutividade da ANS, das NIPs, revela isso. Né? Se eu tenho um alto grau de resolutividade administrativa, significa que alguma coisa ali não está errada, né? Enfim. Então, a polêmica com relação às técnicas de reprodução humana assistida iniciou aí. Primeiro que a 9656, ela exclui expressamente a inseminação artificial, que é uma
técnica. A outra grande técnica, né? Daí são formadas por várias subtécnicas, né? Vários tratamentos. Mas a gente divide, então, em duas grandes categorias. A inseminação artificial, em que a fertilização é feita diretamente dentro do corpo da mulher, e as técnicas de fertilização in vitro, em que a fertilização é feita fora do corpo da mulher e depois o embrião é implantado para tentar gerar a gravidez, etc. Então, a 9656, no artigo 10, inciso 3º, ela exclui a inseminação. Ok. Então, um primeiro problema aí foi que as primeiras decisões judiciais, elas começaram, não, se exclui a inseminação, não exclui a fertilização, né? Mas a gente tem que pensar a partir do contexto e da realidade clínica de 1998. Sim. Sim. As técnicas de inseminação artificial já eram uma realidade clínica no Brasil em 1998. As técnicas de FIV não. Eram caríssimas, ainda estavam em desenvolvimento, estavam chegando no Brasil, né? Lembrando nosso primeiro bebê de proveta da década de 80, enfim. Mas as próprias jornadas de direito civil, quando fizeram a interpretação, as primeiras jornadas, fizeram a interpretação do Código Civil, elas já tinham essa leitura. Olha, onde se lê inseminação artificial, leia-se técnicas de reprodução humana assistida, qualquer uma delas. Humana assistida. Né? Que é uma interpretação que eu concordo, até porque a gente tem que analisar a realidade clínica do momento que a lei foi divulgada. Mas, assim, nós tivemos uma quantidade enorme de decisões de primeira e de segunda instância, deferindo a mulheres, em geral, a obrigatoriedade do plano cobrir o tratamento né, das técnicas de reprodução humana assistida. Isso, para mim, já causava certa angústia, porque realmente eu entendia que estava fora da cobertura. E realmente, assim, embora as técnicas de inseminação artificial não tenham um grande impacto financeiro, porque elas são mais baratas, as técnicas de fertilização in vitro são muito caras. E o impacto financeiro do contrato é enorme, né? Então, isso já me incomodava em virtude disso, já me incomodava em virtude da própria boa-fé. Olha, se a lei expressamente exclui, você é muita audácia tua propor uma ação pleiteando algo que a lei diz que você não tem direito, né? Expressamente. Bom, de qualquer maneira, havia algumas decisões, então, de primeira e segunda instância deferindo, mas o STJ, tanto a terceira turma quanto a quarta turma, já tinham também adotado o posicionamento de que não. Né? Que como a lei excluía expressamente, não havia, então, por que deferir essas técnicas. Então, me parece que essa questão, com o advento do julgamento do RESP 1733013, acaba se resolvendo. Olha, não está no rol de procedimentos e eventos obrigatórios, portanto, não precisa ser cumprido. Mas agora, em maio, né, no finalzinho do mês de maio, nós tivemos uma outra decisão que me chamou a atenção, que foi uma decisão sobre a obrigação da operadora de custear o congelamento do óvulo de uma paciente que estava fazendo tratamento quimioterápico para câncer de ovário, se não me engano. E o que essa decisão determinou? Esse é o RESP 18.15.796, tá? Ela obrigou, então, o plano de saúde a pagar a criopreservação do óvulo enquanto durar o tratamento quimioterápico. Terminou o tratamento quimioterápico, aí a usuária deve assumir o pagamento dessa criopreservação. Então, se entendeu nesse julgado que, na verdade, a criopreservação aqui seria parte do tratamento médico coberto pelo plano, que é a quimioterapia para aquele tipo de câncer, né? Mas com essa restrição, que foi uma restrição proposta pela ministra Nancy Andrighi, né? Então, ela que propôs, porque no relatório, o relator, inicialmente, ele tinha determinado que ela pagasse somente a retirada dos óvulos e não a criopreservação.
e a ministra Nancy, então, ela entendeu que deveria pagar a retirada e a criopreservação durante o tratamento quimioterápico. E daí os demais ministros acabaram, então, acompanhando, isso constou, então, no acórdão final. Me parece que é uma solução interessante, né, do ponto de vista em que eles conseguiram enquadrar isso como parte do tratamento quimioterápico. Mas faz sentido. Isso que eu ia falar. Acho que faz todo sentido, né? Acho que é decorrência, né? Sei lá, enfim, é uma consequência do tratamento, né? Então, fato é que o julgado de dezembro ele não coloca fim a essa discussão do rol, né? Mesmo porque o rol, em muitos sentidos, como ele usa, muitas vezes acaba usando termos amplos demais, etc. Acabam se estabelecendo essas controvérsias entre os usuários e as operadoras. Mas, de fato, a gente precisava ter esse indicativo. Olha, o rol é vinculativo, né? Porque, assim, senão a insegurança econômica sobre esse contrato, do ponto de vista da operadora, e, assim, isso é bom até para os nossos alunos que estejam assistindo, para entender, assim, que embora eu e a professora Andresa sejamos da área do direito do consumidor, né, não significa que tudo, né, tenha que ser a favor do consumidor, né? Nós temos que olhar, sim, os dois pontos de vista, até para entender qual é a dinâmica de mercado. Porque se realmente a gente continuasse trabalhando sobre essa perspectiva de que o rol é meramente exemplificativo, é como essa aluna que você mencionou demonstrou. É assim, Né? sim. Para os pequenos planos, porque vejam, talvez para os grandes planos o impacto não seja tão importante. Mas para aqueles pequenos planos, o impacto de você começar a definir tratamentos e medicamentos que não estejam previstos no rol coloca em risco o próprio plano. E daí a gente volta a falar do impacto coletivo disso. Né? Porque não é só o impacto sobre o usuário. A hora que eu deixo que um plano deixa de atuar no mercado, nós vamos ter impacto sobre a saúde pública. Porque se esses usuários todos não conseguirem ser alocados em outros planos, eles acabam retornando para eles vão para a saúde pública. o sistema. Vão para o sistema. Mas você sabe, Fer, uma coisa só que me preocupa um pouco quando a gente fala em direito do consumidor, de falar um pouco em listas taxativas, é que é aquela coisa, né? O mundo está mudando, né? O que a gente falou lá no nosso encontro da semana passada, né? O mundo está mudando, as tecnologias elas estão mudando. E o que me preocupa um pouco quando a gente fala assim, em taxatividade de algumas situações é que, de repente, a lei não alcance, vai chegar um momento em que a lei talvez já não alcance mais todos os tipos de tecnologias, de procedimentos que são plenamente viáveis, né? E aí vem aquela necessidade de ficar modificando a lei, né? Que é o que eu falo sempre em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Por que ele é uma norma redigida da forma como ele é, né? Uma norma aberta, tal, aquela coisa toda. Que é para você tentar deixar a norma sempre atualizada, mesmo diante das mudanças na sociedade. Né? Então, o que me preocupa só, eu concordo com a questão do aspecto econômico financeiro, mas vai chegar um momento em que a 9656 vai ter que ser alterada. Né? O que me preocupa não é nem a 9656, Andressa. Eu acho que a 9656 caminha bem, embora a gente tenha uma proposta bem preocupante de alteração da 9656 em andamento no Congresso. Uhum. E até o que me chamou mais a atenção é que, assim, enquanto as operadoras, obviamente, fizeram questão de participar de todas as audiências públicas, se apresentaram, etc., órgãos de defesa do consumidor, nós tivemos uma. Eu sei. Né? E, assim, bastante tímida, né, em termos de... Foi o IDEC, né? IDEC. Acho que foi o IDEC. IDEC. E, assim, ó, Andresa, eu concordo com você, mas o que me preocupa mais realmente é o rol, porque, assim, embora realmente a ANS não seja um órgão de proteção de defesa do consumidor, e não é mesmo, enfim, né? Ela é um órgão que ela tem que atuar para a regulação de mercado e garantir equilíbrio desse contrato, coisa que ela também não tem feito adequadamente nos últimos anos e tem piorado a cada gestão, tem piorado
essa questão. Fato Como é que, tudo, né? por exemplo, o rol que está vigente hoje é um rol de 2017, tá? Deveria ter sido revisado em 2019, porque ele era revisado a cada 2 anos, mas no meio do caminho a ANS mudou as normas de revisão do rol e a revisão aconteceria esse ano. Aí veio quem? A pandemia. Então a revisão Pandemia. já está atrasada, o novo rol já está atrasado, embora a gente tenha aí a inclusão do PCR para diagnóstico da Covid, para outros 6 exames depois também para auxílio no tratamento de pacientes graves do Covid, para complementar o rol de 2017, fato é que a atualização do rol ela está mais do que atrasada e a gente não vê nenhuma movimentação da INS esse ano no sentido realmente de fazer com que esse rol saia. Então, quer dizer, o rol que já estava atrasado 1 ano, vai ficar atrasado 2 anos, porque possivelmente ele só vai sair. É porque 2020 não conta, né, gente? 2020 vai ser o ano, vai ser aquele ano que não vai ter nem calendário. A gente vai olhar e falar, não existiu 2020, né, nas nossas vidas. Passa, já acabou, é verdade. Acabou, já estamos em 2021, assim, porque... Sem verdade. Então, era isso que eu queria falar dessa mais tanto do RESP 1733013, como do RESP 1815796, porque eu acho que são 2 que chamaram muita atenção aí nos últimos 6 meses, como são os planos de saúde, justamente porque trazem um direcionamento mais concreto com relação a essas situações. E o direito empresarial, Karen? Sempre tem que ter o direito empresarial. Né? Tem que ter o direito empresarial, minha filha. Não tem jeito, né? Até porque esse assunto, né? Mas é isso mesmo. É a tal do equilíbrio é tudo é o tal do bom senso, a tal da razoabilidade, né? É tudo isso, da equação ser perfeita, ser equilibrada, boa-fé objetiva, tudo isso tem que ser valorado, né? Não esticar a corda para lá, famoso não esticar a corda para cá, não esticar a corda para cá. A engrenagem calibrada, eu acho que é a solução, e não para só isso, para tudo, né? Para tudo. É de equilíbrio que estamos falando. É isso. Sempre, né, gente? Quando envolve aí direito do consumidor, ou a gente entende, inclusive, o lado do fornecedor também, né? Nessa questão de plano de saúde não tem, assim. Infelizmente, eu tenho que dar o braço a torcer. Mas foi com muita dificuldade que eu cheguei a essa conclusão, viu, professora Fernanda? Mas é isso aí. Bom, que bom que estamos de acordo. Né? Graças a Deus, porque senão teríamos aqui uma discussão acalorada, né? Mas não, nesse ponto eu concordo. Como eu falo, eu tenho muitas críticas realmente a várias decisões do STJ com relação a planos de saúde, etc. Mas essa me parece, como a Karen falou, razoável sob o ponto de vista de mercado e do objeto contratual que aí está. Sim. Exatamente. É isso? Acho que é isso, gurias. É isso. É isso aí, gurias. Ótimo. Então, show de bola. Muito bem. Até o próximo. Até a próxima. Professora Fernanda sempre dando uma lição no que diz respeito a direito de saúde, né, gente? Ai, meu Deus. Ótimo. Só ouvindo. A gente só ouve, dá uns pitacos assim. Muito bom. Só aprendemos. Isso aí. Valeu, gurias. Né? A gente poder conversar. Por isso que nós chamamos de diálogos. Diálogos, exatamente. Diálogos. Uma fala, outra dá uns pitacos e tal, né? Uma troca de ideias, até porque às vezes os pontos de vista, embora não possam ser convergentes, eles podem trazer soluções importantes. Claro. Sim. Com certeza, gurias. Muito bom, muito útil ao dia de hoje, a nossa discussão dessa semana. Isso aí. Todas, né? Gurias, valeu? Ótimo. Beijos para todas. Gente, boa semana. Boas semanas aí na próxima, né? Sei lá qual é o tema, mas a gente vai discutindo aí ao longo da semana. Tchau, gente. Beijo.